Oi, gente, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na Clínica Neuroenvolver aqui no Rio de Janeiro e eu tô aqui mais uma vez a convite da Fisio Vital. Então hoje é o nosso 7º encontro, sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês aproveitem bastante. E aí, para o encontro de hoje, eu pensei em um tema mais prático, mais voltado para o nosso dia a dia mesmo, de atendimento. Então, ao longo desses encontros, né, a gente veio falando sobre a importância da postura de pé, a importância do de pé mais ativo possível, a importância da ativação do glúteo e como isso é importante para a saúde do quadril da criança, não só com paralisia cerebral, mas com outras alterações neuromotoras, né? Qualquer criança que demore um pouco mais para ficar de pé, né? Que tem uma dificuldade para começar a ficar de pé. Então, hoje eu trouxe uma série de exercícios, então são 8 dicas, 8 ideias de exercícios para favorecer a ativação de glúteo médio, diminuir o padrão de adução com rotação interna dos membros inferiores. Então, eu espero que vocês gostem. Então, eu vou mostrar um vídeo ensinando a colocação de faixa Fabry-Foam para rotação externa de membros inferiores. E depois, na sequência, virão 8 exercícios, 8 dicas de exercícios para vocês executarem em casa, com a ideia de aumentar a ativação de glúteo e diminuir o padrão de rotação interna e adução de membros inferiores. Então, aproveitem! Então agora eu vou ensinar a colocação de faixa para rotação externa de membro inferior. No caso da minha modelo aqui, ela é uma paciente adulta, então eu vou usar a faixa mais grossa. Mas nas crianças, geralmente a gente usa ou essa faixa aqui de tamanho médio, ou se for um paciente muito pequenininho, por exemplo, com 1 ano, muito magrinho, pode ser que a gente precise usar a menor ainda, tá, gente? Vai depender do tamanho do paciente. Normalmente quando a gente compra a faixa, ela vem assim, com o velcro para fora. Só que é ruim colocar dessa forma, você teria que enrolar ela toda para poder conseguir colocar na perna. E aí fica confuso a faixa solta. Então o ideal é você abrir e enrolar com o velcro para dentro, tá? E aí ela vai ficar dessa forma aqui. E aí a gente posiciona o paciente já com rotação externa de membro inferior, acima do joelho. O joelho tá aqui, tá? A gente passa a primeira volta. Essa primeira volta a gente coloca reto. É só âncora, então você não vai tracionar. Mas você já pode testar. Será que eu tô colocando pro lado certo? Deixa eu ver. E puxei pra cá, realmente a perna veio pra fora. Então é assim mesmo. Então a primeira âncora a gente não puxa. De fora pra dentro não puxamos. E aí a gente vai puxar, vai fazer a tração de dentro pra fora. Bem aqui na linha da coxa, tá? Acabou a faixa, o que eu faço? Posso pegar outra, vou prender no velcro, tá? Aqui. E daqui eu já subo pro glúteo. Glúteo. Já aproveito, passando na frente, ajuda a ativar o abdômen. E fecha. Vê. E aí, a gente passa a faixa aqui atrás do bumbum, tá? E aí, se colocasse no outro lado, a gente ia cobrir todo o glúteo. Então, favorece tanto a rotação externa quanto a ativação de glúteo e abdômen inferior aqui, tá bem? Então, essa é a colocação de faixa para rotação externa de membro inferior. Se vocês puxarem muito a faixa, a perna do paciente vai começar a ficar vermelhinha. Então, assim, tem que ser uma atenção que posicione a perna do paciente, mas que não aperte muito, tá? E outra coisa é que o ideal é colocar direto na pele, não em cima da calça. Por quê? Porque essa parte branca da faixa, ela adere na pele e não escorrega. Então o ideal é colocar a faixa na pele e não em cima da calça, tá bem? Ou da roupa de uma forma geral. Porque o branco na pele evita que ela fique deslizando, enrole, o que vai atrapalhar no efeito que você quer com a faixa, tá bom? Tchau, gente! Então, a primeira ideia de exercício é passar de sentado para de pé. Mas aqui a gente vai usar o rolo, então a criança vai passar de sentada no rolo para de pé. E aí o rolo tem que ficar de um tamanho ideal, né? Então, que a criança fique com 90 graus de flexão de tornozelo, 90 graus de joelho e quadril. E aí, a partir daqui, ela passa para de pé.
Nesse caso, o rolo vai estar entre as pernas, entre os membros inferiores, para manter a abdução. Então, quando a criança levanta, ela permanece com as pernas afastadas, permanecem abduzidas. E aí, uma variação desse exercício é usar o rolo inclinado. Então, como que a gente faz? A gente pega o banquinho, coloca debaixo do rolo, o banco e o rolo. E aí, dependendo de como o paciente costuma sentar, a gente vai colocar ele sentado com o lado mais alto posteriormente ou o lado mais alto anteriormente. Então, se meu paciente ele senta com retro, né? Então, com a pelve lá atrás, com aquela cifose enorme, eu posso sentar com o rolo inclinado com a parte mais alta para trás. Então, ele vai sentar assim. E aí, quando ele senta, eu consigo trazer a pelve para neutro. Então, eu alinhei a pelve, o rolo continua no mesmo tamanho e a partir daqui ele levanta e senta, ok? Se ao contrário, se meu paciente ele tem uma pelve que é mais anterovertida, eu quero trazer ele para neutro, fazer um pouco de retro, aí eu tenho que trocar o lado mais alto. Então, eu trago o banco para cá. E aí o paciente vai sentar com o lado mais alto para frente. E ele vai levantar a partir daqui. E mantendo sempre a abdução do joelho. Então, essa abdução, as pernas mais abertas, favorece a ativação do glúteo. Ok? Então, esse foi o primeiro exercício. A segunda ideia de atividade é o agachamento. E aí, a gente já vai colocar o paciente com a perna abduzida, os pés afastados. E aí, dependendo de onde o objeto está aqui para o paciente pegar, ele vai transferir o peso mais para trás ou mais para frente do pé. Então, se a gente quer que o paciente leve o peso do corpo mais para o calcanhar, o ideal é que o brinquedo esteja mais ou menos na linha do calcanhar. Então, ele desce, pega o brinquedo e coloca. Tá? Então, eu vou botar aqui de novo. Na linha do calcanhar. Então, quando ele abaixa para pegar, ele transfere o peso todo para o calcanhar. E colocou. Essa é a segunda atividade. A terceira ideia de exercício é bem simples. Então, o paciente vai ficar em pé e eu só vou pedir para ele transferir o peso para uma perna, enquanto a outra ele coloca sobre o banco. Desceu. Transfere o peso, coloca o pé, desceu. Tá? E aí você pode pedir para ele colocar o pé e manter alguns segundos com o pé em cima do banco enquanto ele está com o peso todo na perna de apoio. Depois ele troca, transfere o peso para outra perna, mantém o peso na perna de apoio e a outra abduzida. Então, o quarto exercício é uma continuidade do terceiro. Então, o paciente vai colocar o pé no banco e vai subir. Desceu. E aí, se o paciente tem um padrão adutor muito forte, né, se ele leva a perna muito para dentro, ele vai tentar subir com o joelho para dentro. Então, você vai segurar, vai manter esse joelho alinhado enquanto ele sobe com a posição alinhada. Então, você vai facilitar ele subir com o alinhamento. Então, esse é o exercício 4. Então, agora o quinto exercício. E agora você vai precisar de 2 bancos de altura diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu peguei o terceiro banco e o quinto banco, ou seja, eu pulei o banco de número 4. E aí eu vou colocar um e o outro na frente, como se fosse um degrau. E aí o paciente vai manter o pé no banco menor e o outro pé ele vai levar direto para o outro banco e desceu. Então esse exercício, o pé fica fixo no banco do meio e ele leva direto o pé para cima e volta. Subiu, voltou, tá? E aí é a mesma coisa, se o paciente tem um padrão adutor forte, ele vai tentar trazer a perna para dentro. Então você vai ter que alinhar e facilitar para ele subir, tá? Então dessa forma você está trabalhando a fase de apoio da marcha e a fase de balanço, porque ele tem que liberar o outro pé para trazer, tá? Então esse é o exercício de número 5. Então, o exercício número 6, a gente vai lembrar um pouquinho do desenvolvimento motor típico, onde o bebê ele começa a trabalhar a fase de apoio da marcha, né, a transferência de peso para apenas uma perna, através da marcha lateral. Então, o bebê ele transfere o peso para uma perna, ativa o glúteo para manter, para sustentar o peso nessa perna, quadríceps, enfim, ele trabalha toda a musculatura aqui para manter o peso nessa perna e aí ele consegue abrir a outra para dar a passada.
Então ele transfere para outra, ativa glúteo e fecha. E ele vai, ativa e fecha. E depois ele volta. Então quando a gente usa essa transferência, né, de peso para uma perna para liberar a outra, a gente favorece a ativação de glúteo, que é muito importante quando a criança tem esse padrão de adução, de rotação interna de membro inferior. Então a gente alinha e trabalha essa transferência e abdução de forma ativa. Então, quanto mais ativo o paciente faz essa transferência de peso para uma perna, melhor vai ser o fortalecimento muscular e ele vai começando a corrigir esse padrão de adução com rotação interna. Então, esse é o sexto. Então, uma outra forma, né, como sétimo exercício, eu vou trazer o treino de marcha na esteira o mais ativo possível. Então, para a gente fazer o treino de marcha na esteira, a gente pode ou não fazer o uso da suspensão parcial de peso. Como que a gente faz? A gente vai colocar um cinto, como esse aqui, 2 tiras dessa, né, que estão passando aqui por baixo. Eu gosto de cruzar e fechar do outro lado, porque eu acho que machuca menos a perna. Quando a gente coloca dessa forma aqui, eu acho que puxa a perna e costuma machucar. Então, normalmente eu prendo por baixo. Mas isso sou eu, tá, gente? Não tá escrito em lugar nenhum, precisa fazer assim. Eu prefiro cruzar por baixo, eu acho que machuca menos. Se o paciente é muito pequenininho e nenhum cinto dá, a gente também pode fazer uso desse tipo de macacãozinho. O meu é bem velho, tá bem destruído, até porque era de um outro paciente. Então, ó, você bota o macacãozinho no paciente, existem de várias marcas, né? E aí você pendura aqui nos elásticos da mesma forma. Então aqui, por exemplo, ela tá com cinto, o xizinho embaixo, lá em cima tá preso os elásticos, aqui eu tô usando a corda, então essa corda regula a altura, então no caso ela fica em pé sozinha, mas se fosse um paciente que não aguenta, não tem condições de ficar de pé sozinho, eu faria suspensão para ajudar a manter a extensão da perna. E aí ela tá na esteira, tá? E aí eu posso ficar atrás dela, auxiliando na passada. Dependendo, se for um paciente que faz muita adução de membro inferior, eu ainda posso passar uma faixa aqui na perna, tá? E prender na gaiola aqui lateralmente. Então isso também é um recurso. Se é um paciente que cai muito para frente, eu posso colocar uma tira superior, mas eu vou facilitar a passada a princípio, para posteriormente ele conseguir dar essa passada o mais independente possível. Então a gente inicia o treino, tá bom? Então esse foi o exercício, a ideia de número 7. Então para o exercício de número 8, a gente volta aqui pro rolo. A mesma ideia, o mesmo tamanho de rolo, então 90, 90, 90. Então o paciente vai abaixar para pegar a pecinha no chão. No que ele abaixa, ele já está fazendo um alongamento ativo de cadeia adutora, subiu, troca de membro superior, apoia a mão, passa para de pé e já faz descarga de peso no membro inferior que está à frente. O de trás ele está ativando o glúteo e alongando psoas. Voltou e sentou. Então esse é o exercício de número 8. Então esse foi nosso 7º encontro, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir. Se você ainda não segue a Físio Vital no YouTube, já segue, se inscreve no canal, já ativa o sininho para vocês serem avisados dos próximos vídeos. Esse vídeo não vai ter referência, tá, gente? Então vocês não vão receber nenhuma referência lá no Telegram, porque foram dicas mais práticas, então não tem muita fundamentação teórica. A fundamentação é mais o que a gente vem conversando nas últimas aulas, nos últimos encontros. Então eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa, se quiserem trocar alguma ideia, discutir algum ponto, pode me procurar lá no @neuroenvolver.rj. E até o próximo encontro. Um beijo!